Olá, gente! Hoje o nosso assunto é sobre autossabotagem, algo que nos impede de chegar nos nossos objetivos, né? É uma série de comportamentos, por exemplo, pensamentos negativos. Inconscientemente a gente age no sentido contrário àquilo que a gente precisa e àquilo que a gente deseja. E a autossabotagem, só para a gente entender, ela acontece quando a nossa mente lógica, racional, entra em conflito com a nossa mente subconsciente, né? A nossa razão entra em conflito com as nossas emoções. A autossabotagem, ela envolve comportamentos ou pensamentos que afastam a gente daquilo que a gente mais deseja na vida. É aquele sentimento interno corroendo, dizendo que a gente não pode fazer aquilo. A gente renuncia a sonhos, renuncia a objetivos e no final a gente sabe que perde, né? Mas a gente não entende o porquê. O que a gente pode fazer para interromper esses comportamentos limitantes? E a gente vai falar isso através de 8 passos. Nós podemos começar a fazer isso imediatamente. Então, o primeiro passo aqui, gente, é compreender. Muitos de nós têm comportamentos que, embora seja uma palavra um pouco forte, a gente tem uns comportamentos autodestrutivos que se tornaram hábitos. Ou seja, a gente faz algo que atrapalha nossas intenções, a gente quer algo, mas de alguma forma a gente nunca realiza. E por que isso acontece? Porque em algum lugar, no fundo do nosso subconsciente, a gente está lutando contra esse objetivo. Parece estranho, né? Mas é assim que a nossa mente funciona. O nosso subconsciente, provavelmente, ele vê a autossabotagem como uma maneira de se defender, uma forma de se proteger. A gente não se dá conta da nossa desorganização, que ela nos distrai. E aí você pensa, Fran, o que seria essa desorganização? Gente, o tempo que a gente perde muitas vezes em frente à televisão, ou na internet, ou vendo coisas que não nos agregam em nada, né? Que não trazem conhecimento. Então é nesse ponto que a gente tem que analisar. Como que a gente está constantemente repensando todas as nossas decisões? A gente decide que quer chegar a um determinado lugar. Só que a gente fica reavaliando até que a gente está paralisado, não sai do lugar. Número 2, gente, reconhecer esses hábitos de autossabotagem, porque às vezes a gente não percebe, né? O primeiro passo para quebrar esse ciclo é a gente tomar consciência, ou seja, enxergar esses comportamentos. Tente ver os teus comportamentos como algo estranho, que não está me deixando sair do lugar. E aí tem alguns hábitos comuns de autossabotagem que a gente deve conhecer. Então, número 3, procrastinação. Em vez de lidar com um projeto importante rapidamente, ou seja, eu decidi fazer alguma coisa, eu já tenho que começar a me mover para que isso aconteça. Ao invés disso, a gente vai adiando, até que o tempo vai passando, aí chega um momento que a gente pensa que já não dá mais para fazer, que é outra sabotagem também. 4, conversa interna negativa, pensamento negativo. Nosso diálogo interno é muito crítico. A gente está se punindo por erros do passado. Outra vez você tentou fazer e não deu certo. Será que dessa vez vai dar certo? Gente, isso é uma mentalidade de autossabotagem. É um conflito da nossa razão com a nossa emoção. 5, perfeccionismo. A gente diz que não pode agir antes da hora certa, né? Acredita que precisa aperfeiçoar as habilidades antes de seguir em frente. Gente, o feito é melhor do que perfeito. Bora fazer. E aí, ao longo da caminhada, a gente vai corrigindo o caminho. Então, às vezes a gente é tomado pelo perfeccionismo que a gente nunca começa aquilo que a gente realmente tem que começar. Então, o medo nos impede de começar. O medo de começar. O medo do que vão pensar. Tememos que a nossa voz crítica interna esteja certa. É hora de deixar de lado aquelas vozes internas que diz não consigo, eu sou um fracasso. De jeito nenhum. O diálogo interno negativo é um padrão de pensamento autolimitante. Começa substituindo essa voz interior crítica por pensamentos positivos e encorajadores. Então começa a acreditar
em você. 6. Mude o seu padrão de comportamento. Considere como essas ações que você está realizando e esses pensamentos que você está pensando, como que eles entram em conflito com a tua alegria, com a tua felicidade, com aquilo que impede de você demonstrar o teu verdadeiro potencial. Em seguida, procura maneira de substituir esses padrões antigos por padrões novos, que sejam mais úteis, que te ajudem, né, a chegar onde você precisa. Vamos lá para o 7º. Faça mudanças pequenas e significativas. Às vezes a gente quer mudar tudo de uma vez, quer que tudo aconteça imediatamente. E não é assim que funciona, né? Faça mudanças pequenas, mas significativas. Depois de você identificar as alterações que você deseja fazer, escolha apenas uma coisa que você deseja trabalhar. Não tenta fazer grandes mudanças de uma vez, né? Isso não é realista. E essas alterações enormes, a gente sabe que tem dificuldade maior, né, de se manter. E a gente acaba abandonando. Começa com mudanças pequenas, mas que sejam significativas. Vai construindo, vai transformando algumas coisas aí na sua vida. O importante, gente, é começar a fazer. Se você estiver desorganizado ou constantemente se desviando do que você deveria fazer, reserva 5 minutos. Todas as manhãs, para escrever uma lista de tarefas que ainda estão pendentes. Se você está perdendo prazo, se senta, estabelece um prazo razoável para concluir o teu projeto. Em seguida, toma medida para atender essas metas. E você começa a construir o quê? Autoconfiança. A confiar em você mesmo. 8. Estabeleça metas e faça planos. Frequentemente a gente luta contra o comportamento de autossabotagem. O desconhecido pode nos fazer se sentir desequilibrados e inseguros. Então aquela sensação de medo, será que eu dou conta? Em vez de seguir em frente com confiança, a gente responde às situações de uma maneira negativa. A gente se permite desmoronar e aí a gente recua. A gente se sente incapaz porque começou alguma coisa e não concluiu. Não, gente, a melhor maneira de combater isso é estabelecer planos, metas sólidas para o futuro, ter planos firmes. A gente precisa ir cuidadosamente. A gente vai se sentir mais confiante sobre aquilo que a gente está fazendo quando a gente dá um passo de cada vez. Você pode fazer isso diariamente, pensando em como você vai reagir às situações, as pessoas, as circunstâncias que forem surgindo. Ao fazer tudo isso, você pode assumir o controle da sua vida e banir esse comportamento de autossabotagem. Gente, nós somos muito capazes de realizar coisas incríveis. Você tem habilidades em você que muitas pessoas não têm. Podem até ter, mas tem muita gente que não faz tão bem quanto você. Então, veja o que é que você faz muito bem. Investe nisso. E para de dar ouvido a essa voz interna negativa que está sabotando os teus planos e as tuas metas. Essa é a dica de hoje. Muitas realizações para vocês.